Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, dia 25 de novembro, vamos revisar os descritores, preparando para o nosso simulado da próxima semana. Então vamos lá. Língua portuguesa, descritor 8. Estabelecer relação de causa e consequência entre partes e elementos do texto. Temos aqui então um exemplo. O que é esse estabelecer relação causa e consequência? A gente sabe, que todo ato tem uma consequência, a gente sabe que tudo que acontece teve algo que causou, teve um fato. E aí é isso que vocês vão identificar. Às vezes vem pedindo qual foi a consequência ou o que foi que causou, todo o assunto do texto. Então vamos ler o sono do jacaré. Dizem por aí que o jacaré tem aquela boca grande porque come demais. Tanto que o bicho foi capaz até de comer à noite. É mole? Agora todos os bichos terão que ficar acordados. De acordo com esse texto, todos os bichos terão que ficar acordados por quê? Porque o jacaré comeu à noite, o jacaré tem a boca grande, os animais estão revoltados ou os animais ficaram de tocaia? Porque ele comeu à noite, Aqui fala. Então, por que eles tiveram que ficar acordados? Essa consequência aqui, foi de qual causa? Então, o que causou esse fato dos bichos terem que ficar acordados foi o jacaré ter comido à noite. Então, seria a letra A. Outro descritor, Descritor 9, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, Então, esse é aquele que a gente vai identificar se o texto é para divertir o leitor, ensinar a fazer algo, dar uma instrução. E esse é um descritor também que já vem se repetindo, que vocês já conhecem. Vamos então para o nosso exemplo. Leia o texto abaixo e responda: a Arca de Noé. 3 homens estavam discutindo qual era a profissão mais antiga do mundo. O marceneiro disse: quem vocês acham que fez a Arca de Noé? O jardineiro rebateu: e quem vocês acham que regou o jardim do Éden? Finalmente o eletricista falou: quando Deus disse, faça-se a luz, quem vocês acham que passou a fiação? Então, ao escrever este texto, o autor teve como objetivo dar um estudo bíblico, trazer diversão ao leitor, ensinar sobre profissões ou dar uma notícia de um fato. Foi trazer diversão, Porque esse aqui trata-se de uma piada, porque quando ele fala assim, quem passou a fiação, essa luz aqui, dita por Deus, não era essa luz, energia, nossa energia elétrica. Era fazer-se a luz do dia. Então, assim, é outro assunto. Então, ele foi usado aqui como diversão para o leitor, certo? E, isso aqui então pode variar muito, porque nós temos muitos gêneros textuais e cada um tem a sua finalidade, Cada um tem o seu objetivo. Outro descritor aqui, descritor 11. Deixa eu tentar colocar na outra página para ficar mais fácil. Distinguir o fato ou opinião, relativa a esse fato. Então, às vezes vai ter no texto fatos e vai ter o quê? Opinião do autor. Aí a questão pode vir pedindo qual é o fato ou pode vir pedindo qual foi a opinião. Então, essa daqui exige muita leitura, muita atenção, viu? Geralmente vem pedindo para você identificar a opinião. É aquele momento lá que o autor, que o narrador expressa o que ele acha, um ponto de vista. Então, vem falando as coisas que são fatos, que aconteceram, mas aí tem aquele momentozinho que ele tem uma frasezinha que é uma opinião. Vamos então para esse exemplo. Leia o poema. Tem gente que não tem casa, mora ao léu debaixo da ponte, no céu a lua espia, esse monte de gente que na rua como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama,
para no fim do dia guardar o seu corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Então, o poema denuncia um fato que é um grave problema social. Que fato é esse? Então, olha, pode vir pedindo qual é o fato, pode vir pedindo qual é a opinião. Como durante nossas atividades, quando vem aparecer nesse descritor, eu sempre coloco questões de identificar opinião, coloquei hoje aqui no exemplo para vocês identificarem um fato. Então, qual que é o fato apresentado nesse poema? Pessoas que não cuidam direito do corpo, tem gente que não descansa à noite, muita gente passa a noite espiando a lua e não dorme direito, a falta de habitação digna para muita gente. Então, o fato aqui, né, que é um problema social citado nesse poema, é a letra D. Falta de habitação digna para muita gente. Porque olha aqui, ó, tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte, né? Gente tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o seu corpo cansado. Então, esse fato, né, desse poema está aqui na letra D, a falta de habitação digna para muita gente. O D15 também é um, né, que já vem se repetindo. Ele é aquele que tem dois textos e você identifica semelhanças, diferença entre esses textos. Então, olha, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições que ele foi produzido e daqueles em que será recebido. Então, ele vem apresentando sempre texto 1, texto 2, geralmente falam de um mesmo tema, de um mesmo assunto, mas ele pode vir com pontos de vista diferentes, um pode vir defendendo, o outro criticando, os dois podem também ter a mesma linguagem, e cada caso vai ser muito específico, né? O que vai mudar vai ser a questão. Aí, de acordo com a pergunta, é que você vai buscar entender, né? O que ele quer saber sobre esses dois textos. Então, vamos aqui para esse exemplo. Boa notícia. Ontem li uma notícia e fiquei muito contente. Vi que tudo tem um jeito, até o planeta da gente. Conseguiram, eu te digo. Homem fez a sua parte. Não está mais em perigo a baleia a jubarte. Salve, salve a natureza. Preservou mais uma raça. Foi difícil, mas deu certo, proibindo-se a caça. Parabéns ao ser humano que entendeu mais este alerta. Viu que era um grande engano, acordou na hora certa. Texto 2. Promovida, a baleia jubarte não está mais sob ameaça. A baleia jubarte está em vias de recuperação e não consta mais da lista de espécies ameaçadas de extinção. Disse ontem a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Segundo Bill Perrin, técnico da IUCN, as jubartes haviam sido reduzidas a algumas milhares de exemplares antes de 1966, quando a pesca comercial da espécie passou a ser proibida. Hoje, com um crescimento saudável de 5% ao ano no norte do Pacífico, as estimativas indicam que a comunidade tem 60 mil animais. Então, esses dois textos falam sobre o quê? Letra A. A lista de espécies com maior risco de extinção? Não, né? Não fez uma lista, está falando apenas de uma espécie. A saída da baleia jubarte da lista de espécies ameaçadas, o crescimento do número de baleias jubarte do Pacífico, o papel do homem na preservação do planeta. E aqui, ó, tem algo que pode confundir, porque o papel do homem na preservação do planeta, falou sobre isso? Falou, né, que graças a ele ter acordado na hora certa, estamos na preservação do planeta. O crescimento do número de baleias jubarte no Pacífico, falou sobre isso? Falou também, né? Só que, ó, foca na pergunta, esses dois textos falam sobre. Então, é isso que eu tenho que ter atenção, ler sempre a questão,
pensar já no descritor, viu 2 textos, já sabe que é o descritor 15. Então, aqui a resposta correta é a seguinte, ó, a saída da baleia jubarte da lista de espécies ameaçadas. Os 2 textos, o primeiro um poema e esse aqui um texto tipo notícia, informativo, eles vêm falando o quê? Dessa saída da baleia jubarte das espécies ameaçadas. Então, muita atenção. Letra C, letra D também eram informações presentes no texto, mas não era o assunto principal, né, exposto nos 2 textos. Então, sempre, gente, vai exigir muita leitura, muita atenção. Então, língua portuguesa, esses são os descritores de hoje.